Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre como podemos diagnosticar o novo coronavírus. Mas antes disso, temos que entender alguns conceitos. Você sabe o que é antígeno e anticorpo? E o que isso tem a ver com os testes relacionados ao novo coronavírus? Para ficar mais clara essas duas palavras, antes precisamos entender algumas ideias. O sistema imune é formado por uma grande quantidade de células e moléculas diferentes, responsáveis por reconhecer e combater um agente invasor que prejudica o organismo. O nosso corpo é onde toda a batalha acontece. Temos dentro de nós o inimigo e o herói que quer muito vencer essa guerra. O inimigo, para o corpo humano, é chamado de antígeno. E no nosso contexto, quem está sendo esse antígeno é o novo coronavírus. Já o herói é composto por um corajoso exército chamado de sistema imune. E um dos seus guerreiros mais fortes são os anticorpos. Com essa parte mais clara, agora podemos começar a entender um pouquinho mais sobre os testes. Temos disponíveis para nós hoje 3 tipos de testes principais: RT-PCR, sorologia e teste de antígeno. É interessante percebermos que os testes podem ser divididos de forma ampla em 2 grupos, moleculares e sorológicos. Os testes moleculares fazem parte de uma área da biologia que estuda o organismo do ponto de vista molecular, ou seja, partes microscópicas que formam o nosso corpo. O foco principal desse tipo de estudo são as famosas moléculas chamadas de ácidos nucleicos, que são os RNAs e os DNAs. Essas moléculas formam um material genético que é passado de uma célula para outra durante a multiplicação celular. Já o RNA pode formar um material genético presente em alguns vírus, como no caso do SARS-CoV-2. Já a palavra sorologia significa aquilo que diz respeito ao soro. E o que seria isso? O soro é uma parte do nosso sangue e nele são encontrados proteínas, lipídios e diversos outros componentes. Um exemplo de proteínas que estão presentes no soro são as imunoglobulinas, que são mais conhecidas como anticorpos. Esses anticorpos podem ser específicos contra parasitas, fungos, bactérias ou vírus, e daí que surge o teste conhecido como sorologia, que busca identificar essas moléculas, os anticorpos, contra o SARS-CoV-2. Voltando aos 3 tipos principais de testes, temos o RT-PCR, que é um teste de biologia molecular. Este teste é considerado o padrão ouro para a detecção do coronavírus e busca identificar o material genético deste vírus, que é formado por uma molécula de RNA. Para que este teste seja realizado, é necessário que sejam coletadas amostras do conteúdo que se localiza na parte mais interna do nariz e na região da boca, próximo à garganta. Essa coleta é feita por meio de um cotonete maior e mais fino do que o que estamos acostumados, chamado de suave. Para que esse exame seja eficaz, ele deve ser realizado a partir do 3º até o 7º dia de sintomas, devido à maior quantidade de vírus detectável nesse período. Esse exame tem de 60% a 80% de sensibilidade. Se o resultado for positivo para a Covid-19, confirma o diagnóstico, já que os resultados falsos positivos são raros. Se o resultado for negativo, mas a suspeita clínica for forte, o paciente também deve completar 10 dias de isolamento respiratório, já que o RT-PCR pode ser falso negativo. Importante lembrar, o resultado negativo não descarta a possibilidade da infecção pelo coronavírus. Ele apenas indica que, naquele momento, sua carga viral é indetectável. Já no teste sorológico, que também pode ser chamado de imunológico nesse caso, coleta-se o sangue do paciente. Como explicado anteriormente, no soro do indivíduo encontram-se diversas proteínas, e dentre elas são encontradas as imunoglobulinas, que formam um sistema de defesa muito eficiente no nosso corpo. Então são elas o principal foco deste teste. Essas imunoglobulinas são os famosos anticorpos IgA, IgG e IgM, que são basicamente proteínas do nosso sistema imune responsáveis por ajudar a combater infecções. Esse exame existe com o intuito de identificar anticorpos no sangue, a fim de saber se o organismo desenvolveu resposta imunológica em função da infecção.
Ele é indicado para pacientes a partir do 10º dia de início dos sintomas, porque o corpo leva alguns dias, a partir da infecção, para começar a produzir os anticorpos detectáveis. E o que significa o resultado desse exame? Deixaremos uma imagem a seguir para facilitar a interpretação dos diferentes resultados. Aproveite e tire um print da tela. Bom, o teste de antígeno é o mais recentemente implantado para a detecção de infecção pelo novo coronavírus e tem se mostrado muito eficaz para o diagnóstico da doença. Além disso, ele é mais rápido e de realização simples, porém, a sensibilidade é inferior à do RT-PCR, principalmente nos indivíduos assintomáticos e com carga viral baixa. Por meio de técnicas laboratoriais, o teste identifica a presença de uma proteína específica no núcleo capsídeo do vírus. Esse teste tem o objetivo de identificar uma infecção atual pelo novo coronavírus. Ou seja, se naquele período em que a pessoa realizou o teste, ela está contaminada ou na fase transmissível da doença. Em pacientes que possuem vários sintomas, normalmente a carga viral no corpo encontra-se elevada. Nos primeiros dias de sintomas, mais especificamente do 3º ao 7º dia, esse teste tem uma sensibilidade alta para a detecção da infecção. Mesmo tendo esses testes disponíveis, não podemos esquecer que eles não são as únicas formas de diagnosticar uma doença. Na verdade, eles são uma forma de confirmar um diagnóstico, ou seja, agregar mais informações. Devemos, portanto, sempre associá-los com um exame clínico feito por um profissional da área da saúde, para analisar também os sinais e sintomas do paciente. E lembrando sempre, siga as medidas de proteção, use máscaras, álcool em gel e cumpra o distanciamento físico. Por hoje é só. Volte aqui domingo que vem, ao meio-dia, para aprender mais sobre o novo coronavírus. Até lá!